Olá, Olá, tudo bem, Oi, boa noite. gente? Boa noite. boa noite. Estão me ouvindo bem, né? Pelo visto. Espera aí que eu vou abrir meu vídeo. Só um minuto. Pronto. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Oi, Tawane, prazer. Prazer. Demorou, mas chegou o dia. Demorou, mas chegou. Deu certo. Deu certo. Oi, Lucas, tudo bom? O Lucas já conheço pessoalmente. Uhum. E a Tudo gente, jóia. a gente faz parte de um grupo de teatro, né? Ele como ator e eu como cenógrafo. E, então, eu quero saber, Tawane, e do Lucas também, né, qual que é o teu perfil, o que que você está fazendo, por que que você se interessou pelo curso, se você quer ser uma cenógrafa, qual que é a tua pretensão, assim, se é Sim. profissional, se é Isso. curiosidade. Atualmente eu não trabalho ainda na área. Minha função de CLT é outra atividade. Mas eu me interessei muito pela parte de cenografia, principalmente vendo a parte do teu trabalho, né, em si. Só que, além de querer aprender um pouco, dessa parte de televisão, eu também gostaria de me especializar mais nessa parte de música, por exemplo, para shows, por exemplo, Uhum. né? Então, é uma parte que eu gostaria muito de me especializar. Então, eu quero fazer essa introdução para conhecer como é que é esse universo e tudo mais, para ver em que eu me encaixo. Mas eu quero sim ser uma profissional, pretendo. Entendi. Você quer trabalhar com isso, então. Isso. Tá. Você mora onde? Eu moro na Vila Maria. Ah, em São Paulo mesmo. Isso. Aham. Tá. É que tem umas pessoas de outros lugares que talvez nem participem ao vivo, ou talvez não hoje, talvez na próxima aula, enfim. Uhum. Eu pergunto porque as condições, né, de oferta de trabalho nessa área variam muito, né, de cidade grande para cidade pequena, eixo Rio-São Paulo, fora, né, para ter mais ou menos uma noção, assim, de onde a pessoa vive e de Sim, que tipo de demanda tem, né, no lugar onde ela vive. Bom, São Paulo claro. tem oportunidade para todo mundo, em todas as áreas de cenografia, né? Sim, Então, muitas vezes as pessoas começam numa área e acabam migrando para outra, ou porque descobrem uma, né, uma nova vertente no decorrer, né? Ou porque é uma área que às vezes abre uma oportunidade que dá um retorno financeiro melhor. Tem vários motivos, né? Geralmente, quem trabalha com teatro é por paixão, né? É quem gosta mesmo de teatro, porque dificilmente alguém trabalha com teatro só para pagar a conta, né? Isso em qualquer departamento, né, de uma equipe de teatro. Não só elenco, mas quem é cenógrafo, figurinista, iluminador, técnico, todo mundo, né? É uma área que se trabalha muito por paixão, né? Ao tipo de trabalho, à forma de trabalhar, porque é um tipo de ambiente mais acolhedor, mais agregador, né, do que em outros ambientes de trabalho, como televisão, como publicidade, né? Cinema publicitário é uma área muito disputada, muito, onde tem muita concorrência, muita competição, então tem muito individualismo, muita puxação de tapete, então não são áreas que agregam, né? São áreas que mais separam. Então, é menos humano, né? É menos humana a forma de fazer a cenografia, no caso, que nos interessa mais, né? Então, assim, muda muito, né, trabalhar com cenografia num nicho ou no outro, né? Tem uns que têm a gente tem uma realização pessoal maior, às vezes, consequentemente, financeira menor, né? E outras que dão um retorno financeiro maior, mas que você não tem tanta oportunidade de criar, né? De realmente ser mais artístico, né? É,
Eu, por exemplo, tenho feito recentemente alguns trabalhos no aeroporto de Guarulhos, que são naqueles estandes, né, do free shop, que são coisas completamente comerciais, pasteurizadas, é tudo igual, né? São lojas de perfume, de bebida, e os materiais são sempre os mesmos, mas às vezes aparece uma necessidade de uma coisa mais criativa, que é aí que me chamam, né? Aí para fazer coisas que tenham mais a ver com coisas manuais, né? Então, mas eu percebo assim que é um meio que assim eu executo, crio muito pouco. Eu executo porque eu gosto de executar também, eu gosto de pôr a mão na massa, né? Mas não são trabalhos que dá para criar, que agregam nesse sentido, né? São mais comerciais mesmo, né? Assim como estandes, né, como feiras, esse tipo de trabalho também. Mas que dão eventos, né, eventos corporativos, é uma área onde a cenografia atua bastante, mas também é extremamente comercial, não varia muito, né, os materiais, as coisas são mais ou menos sempre as mesmas. Se trabalha muito com impressão digital, com imagem em painel de LED, esse tipo de coisa assim mais fria, menos artesanal, né? Menos artística, né? Agora, uhum, eh, sem condenar, questionar, avaliar, né? Eu acho que cada um acha o seu nicho de trabalho. Eu, particularmente, gosto mais das áreas onde dá para ser mais artística, né? Mas lógico que às vezes eu faço um trabalho ou outro mais comercial, que justamente a gente tem que pagar a conta, né? Então, a gente também tem que ganhar um dinheirinho, né? Então, às vezes eu faço, mas eu dou preferência, claro, para os trabalhos mais artísticos, né? Então, assim, depois que eu trabalhei na TV Cultura, eu trabalhei 12 anos na TV Cultura, né? Aí eu saí porque a TV Cultura era maravilhosa, mas passou a não ser mais, né? E aí eu resolvi montar meu ateliê e prestar serviço como autônoma. Desde então é assim que eu trabalho. Então, cada hora eu tenho um tipo de cliente, né? Eu não foquei num único nicho de mercado, né? Isso não é um conselho de professora, tá? Isso é assim, a minha personalidade, meu jeito de ser. Agora, se vocês quiserem trabalhar com cenografia e sim, ganhar uma carreira de sucesso e ganhar bastante dinheiro, né? Ter um retorno, é melhor escolher um nicho. Porque quando a gente escolhe um nicho de mercado, a gente se especializa nele, a gente desenvolve um know-how naquele tipo de ambiente de trabalho, naquele tipo de mercado, né? Então você vai ficando mais afiado, né, naquele tipo de mercado, você reaproveita algumas coisas, alguns materiais, tem uma equipe afiada também, né? Você vai ficando conhecido, criando um nome. Então, tudo isso vai te levar a um sucesso, né? E, ao mesmo tempo, paralelamente, um retorno financeiro, né? Então, assim, conselho profissional seria mais esse, né? Eu não fiz isso porque não é do meu feitio, não é da minha personalidade. Eu gosto de variar. Então, eu atendo público de teatro, de evento, de exposição, já fiz várias exposições, gosto bastante também. Então, são demandas muito diferentes. Cada hora é um tipo de público, cada hora é um tipo de cliente, é um tipo de solicitação, né? É um tipo de utilização do cenário, porque isso também varia de área para área, né? Se faz um cenário para exposição, você está fazendo um cenário onde as pessoas vão estar próximas, né? Dos elementos cenográficos. Então, você tem que pensar em coisas estáveis, em coisas com bom acabamento, coisas que não machuquem, que não provoquem acidentes, enfim, você tem uma série de preocupações, né, que você não tem no teatro, por exemplo, porque o público está vendo de longe. Então, o cenário para teatro a gente faz para ver de longe, né, e ver de frente. A pessoa não dá a volta, então você não faz a parte de trás, né? Você só faz o que é visto, então é só a parte da frente, né? Então, essas são algumas diferenças, ao longo do curso eu vou falando mais, né?
algumas diferenças entre fazer cenografia para um nicho ou para outro, né? Para a parte musical, que é uma coisa que a Tawane se interessa, eu fiz alguns trabalhos, até ainda na TV Cultura, que, né, que tinha alguns programas musicais, mas foi numa época que ainda não tinha essa onda de painel de LED, né? Então a gente ainda criava muito cenário físico mesmo, né? Hoje em dia é muito LED, né? A cenografia virou de show, virou uma composição de painéis de LED, praticamente, né? Mas, claro que tem Mas um aí o painel mercado. de LED, ele é uma cenografia modernizada, então vamos dizer, ele não deixa de ser uma cenografia, é só uma modernização, então. É, exatamente. Você vai fazer uma composição, dependendo do tamanho do palco, do tamanho do show, você vai fazer uma composição de painéis de LED, né? Ou um painel gigante de LED, né? Você vai e com isso também você vai mesclar com uma boca de cena, com uma abertura de palco, uma cobertura, se for o caso de ter uma cobertura, né? Não que o painel de LED dispense o cenógrafo, a participação e a existência de um cenógrafo no show, claro que não, mas ele roubou um pouco, né, da parte de criação. Então, uma boa parte vai ficar por conta de quem cuida dessa parte técnica de painel de LED, que não é o cenógrafo, né? É o pessoal que trabalha com isso, que geralmente são painéis alugados, são empresas que têm esses painéis e que locam, né? Então, e aí você vai trabalhar de acordo com as possibilidades que aquela empresa tem, e às vezes faz o projeto, eles desenvolvem daquele formato. Claro que tudo isso varia de orçamento, né? Como qualquer projeto de cenografia, né? O orçamento é sempre um balizador dos nossos trabalhos, né? A gente está sempre trabalhando em função de orçamento, né? Isso em qualquer área. E, novamente, no teatro é onde a gente encontra os orçamentos mais baixos, né? Isso aqui no Brasil. E isso fora os grandes musicais, né? Que hoje em dia tem os grandes musicais, que até algum tempo não tinha aqui no Brasil, que é um gênero mais novo no Brasil, né? Esses grandes musicais têm verbas boas, né? Tem produções de cenografia, de adereços, de figurinos, né? Muito bons. Então, esse é um nicho de mercado muito bom, né? Talvez para você, Tawane, seja interessante, né? Porque tá na linha de show, né? Mas envolve mais cenografia. Por quê? Porque tem narrativa dramática, tem histórias a serem contadas, né? Então, onde tem história a ser contada, geralmente nós temos mais o que criar. Por quê? Nós precisamos dar uma vida, um ambiente, né? Para essas pessoas, para essas personagens que vão viver essas histórias. Então, aí fica mais difícil você resolver com painel de LED, né? Então, normalmente, você tem que construir coisas, criar elementos arquitetônicos ou de natureza, né? Uma floresta, enfim, rochas ou palácios, depende do musical, né? Tem musical mais clássico, musical mais moderno. Mas normalmente os musicais têm uma cenografia bem elaborada, né? E que é um tipo de cenografia que tem que atender não só a demanda, né, do texto e da direção, mas também do coreógrafo. Por quê? Porque tem as coreografias que precisam de um espaço determinado para acontecer. Então, você vai trabalhar, no caso de você atender uma demanda de um musical, você vai ter duas pessoas que você vai ter que atender as necessidades. A direção, né? Que é para quem a gente está sempre trabalhando, né? A gente trabalha sempre em função do que a direção quer, do que a direção pretende com aquele espetáculo, né? De que jeito que ele quer contar, ou ela quer contar aquela história, né? A gente vai traduzir aquilo num espaço, vai expressar, né, características, de estilo, de época, a linguagem plástica no espaço, mas quem escolhe de que forma quer contar é a direção, é quem dirige o espetáculo.
né? E no caso do musical, a gente tem que atender também às necessidades das coreografias, que precisam de bastante espaço, né? Então, a gente tem aí duas frentes a atender, né? Então, de qualquer forma, a gente sempre começa lendo o texto, né? Nosso ponto de partida é sempre um texto. Seja na área mais comercial, vai ser um briefing de um evento, um briefing de uma campanha publicitária, ou numa área mais criativa, né? Num roteiro de um filme, num roteiro de uma série, uma sinopse de um curta, ou num texto de teatro, a gente começa pela dramaturgia, pelo texto, pelo argumento. Então, a gente tem que conhecer, entender muito bem esse argumento, aonde que aquele escritor ou escritora querem chegar, qual que é a intenção daquele texto, né? Porque a gente vai criar uma situação física para aquela história acontecer. Então, a gente tem que entender o porquê, né? O conteúdo do texto, a narrativa, e entender muito bem o perfil dos personagens. Isso é fundamental, porque a gente vai criar o espaço onde eles vivem ou trabalham, né? Então, a gente tem que entender muito bem como eles são. Perfil completo, psicológico, socioeconômico, intelectual, qual é a época, em que lugar que está acontecendo do planeta, aquela história, em que época, em que, se é urbano, se é rural, né? A gente tem que entender todos esses fatores para a gente colocar no cenário elementos que façam com que o público compre a ideia, né? Absorva aqueles personagens naquela situação, naquele ambiente, naquela época, né? Naquele lugar, enfim. Às vezes a cenografia alimenta de referências o público sem coisas que não estão nem no texto, muitas vezes, que estão no cenário, né? Por exemplo, você coloca atrás de uma janela, você coloca um painel com uma pintura de Himalaia. Você não precisa dizer aonde está, né? Já está ali, já está dizendo aonde está acontecendo aquela história, né? Porque lá fora você está vendo o Himalaia. Ou lá fora você coloca a Estátua da Liberdade, né? Ao fundo. Você já deu a dica de que aquela história está acontecendo em Nova York, né? Então, muitas vezes a cenografia já conta para o público referências, né? E não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes a gente vai ao teatro, senta, né, na plateia antes do espetáculo começar, e se houver cenário e a cortina estiver aberta, a gente observa, né? Mesmo que distraidamente, vamos supor que está com alguém, está conversando, comendo pipoca, mas o seu olho bate naquele espaço, naquele ambiente, e seu cérebro já codifica. Você já cria um parâmetro, né, do que se trata aquela história e de onde ela acontece, né, e de quem possivelmente pode estar vivendo naquele ambiente. Então, mesmo que você não seja, né, porque a gente que tem um olhar mais, assim, aguçado para a cenografia, claro que a gente presta atenção de uma forma diferente. Mas uma pessoa distraidamente, o público, assim, em geral, já consegue, né, formatar esse ambiente, essas referências só de bater o olho no cenário, tá? E isso, inclusive, se tiver, por exemplo, objetos, são acessórios de figurino, também ajudam muito a dar dicas do personagem, né? Por exemplo, um mancebo onde tenha um chapéu, um guarda-chuva, uma bengala, um casaco, já dá dicas de como é esse personagem, né? Ou esses personagens, né? Bolsas, esse tipo de coisa, acessórios, né? Que, aliás, são elementos que às vezes ficam entre a cenografia e o figurino, né? Uma bengala, por exemplo, é da cenografia ou é do figurino? Se tiver, se o ator estiver usando em cena, é do figurino, porque é um acessório dele,
né, de composição do personagem. Agora, se essa bengala estiver simplesmente pendurada no cenário e não vai ser utilizada, aí é da cenografia. Só que nesse caso, a cenografia tem que se alinhar com o figurino para escolher uma bengala que faça sentido com a composição, né, do personagem, ou até o figurino providencia essa bengala e passa para a cenografia agregar ao material de objetos de cena e ficar responsável por ela, tá? Porque, às vezes acontece de ter uns elementos que ficam entre a cenografia e o figurino, e ninguém sabe de quem é. E muitas vezes a cenografia quer empurrar para o figurino quer empurrar para a cenografia. Mas esse critério de saber se ela é usar, se o acessório é usado em cena pelo ator ou atriz, aí é figurino, tá? Eu fiz uma pergunta e saí falando horas, né? Mas é assim mesmo. Então tá, Taone, beleza. Você está estudando? O que que você está fazendo? Não, no momento eu não estou estudando, mas eu penso em fazer uma pós em produção cultural Entendi, também. entendi. Já para Tá. quanto mais coisa agregar, melhor para mim. Tá certo, tem que ir em busca de mais conhecimento, né? É Sim. verdade. Então tá. E vou te dar uma dica também, que eu acho que não sei se você desenha, mas é bom também fazer cursos de desenho, porque, né, a gente, como cenógrafo, precisa desenhar, né? Aham. Então, ou desenho. O ideal é saber fazer desenho técnico, né? Porque na hora da gente detalhar Uhum. o cenário para ser montado, construído, a gente precisa fazer desenho técnico, né? Tem gente que acha que cenografia é só criação, mas não é não, né? Tem criação, mas tem muita relação. E essa parte de detalhamento para execução, né, ela é muito importante, porque é como vai ser executado. Você vai passar desenhos, né, técnicos com detalhes para um marceneiro, para um serralheiro, para alguém construir o seu cenário, né? Então tem que ser um desenho preciso, um desenho correto, né? Não pode ser um esboço com um comentário, né? Senão corre o risco de sair diferente do que você quer, né? Então, eu aconselho a fazer curso de desenho, né? De desenho assim técnico e de desenho também assim de apresentação, SketchUp, né? Um tipo de desenho 3D, né? Porque assim, a gente pode apresentar o cenário para o nosso cliente, né? Quando a gente vai apresentar nossa ideia, a gente quer encher os olhos, né? Do cliente quer conquistar. Então, é legal ter uma apresentação bonita, que cause impacto, né? Então, assim, hoje em dia, 90% das apresentações são feitas em 3D, né? Ou a SketchUp, ou um desenho feito no 3D Max, que também é um outro programa bastante usado. Tem alguns programas, né, que são usados para fazer desenhos 3D. E o mais fácil, mais simples e mais acessível é o SketchUp, tá? Que é mais barato, tem de graça, tem tutorial na internet de graça, né? Agora, eu sou da moda antiga, eu gosto de fazer maquete física, né? Claro que não é sempre que eu faço maquete física, mas quando dá, eu faço. Primeiro que a maquete física tem uma vantagem que quando a gente está construindo a maquete, a gente está realmente enxergando o espaço físico tridimensional que vai ficar pronto, só que numa escala maior, né? Então, a relação de tridimensionalidade que a gente tem na maquete é igual ao do produto final. Então, na confecção da maquete, a gente tem certeza de que tudo aquilo que a gente está pensando, elaborando, criando, vai funcionar, né? Muitas vezes a gente altera nesse processo de confecção da maquete, ou mesmo de desenho, quando a gente vai desenhando, a gente vai vendo que algumas coisas melhor não ser assim, melhor por outro caminho, né? Você vai ajustando, que
esse é o processo de projetar, né? Mesma coisa para projetar arquitetura, para projetar mobiliário, para projetar objetos, para projetar qualquer coisa. Você passa num processo de desenho onde você vai refletindo e reelaborando a sua ideia inicial, né? Até chegar numa coisa plausível, viável, e aí você encomenda para quem tem que construir, né? Nós, como criadores, nós cenógrafos, somos criadores, não somos executores, tá? Então, a gente cria e faz um projeto executivo para alguém construir. Quem é esse alguém? É a cenotécnica, tá? Então, nós somos da cenografia e existe a cenotécnica, que é a equipe técnica que vai executar o seu projeto de criação. Então, aí é marceneiro, é serralheiro, se envolver trabalho de ferro, de alumínio, né, de metal, é serralheiro, é pintor, tapeceiro, aderecista, tá? O aderecista, ele pode fazer tanto adereços, objetos, né, como tipo um bolo falso, um objeto de cena que você pega na mão, tal, ou pode também trabalhar no adereçamento do cenário, né? Por exemplo, eu vou fazer um cenário de um templo grego. Então, eu posso fazer as colunas com marceneiro, mas a parte dos capitéis, que tem detalhes difíceis de fazer em madeira, eu chamo um aderecista, que ele vai lá e faz isopor em cima da madeira, e já dá um acabamento para proteger o isopor, né? Então, funciona muito assim, de um mesmo cenário, começar na marcenaria, passar pela serralheria também, depois adereços, às vezes tapeçaria, se tiver alguma coisa para estofar, né, para colocar com espuma e tecido, às vezes tem também, e pintura, né, também tem a pintura artística ou a pintura lisa, né, que são dois tipos de pintura na cenografia. E a gente é responsável por organizar essa equipe e acompanhar, criar um cronograma, né, para entregar o trabalho e orientar todos esses profissionais para chegar na data da entrega, tá tudo pronto e poder montar, tá? Então, basicamente é isso. A gente cria, né, e a cenotécnica constrói, executa, né? Agora, posso criar e executar? Posso. Depende de você, do seu perfil. Tem gente que gosta de fazer a produção da execução também. Então, vai lá e contrata diretamente os profissionais, né? E passa as tarefas. Mas você pode também contratar uma empresa de cenotécnica, onde você passa o projeto e essa empresa cuida de tudo, inclusive do transporte para o local de montagem e da montagem, né? Então, pode trabalhar das duas formas. Ou eu só crio e terceirizo a execução, ou eu crio e encaminho a execução com cada profissional que eu preciso naquele trabalho, tá? Gente, daqui a 10 minutos vai acabar aqui nosso tempo, aí vai ter um intervalinho de uns 10 minutos, depois a gente volta, tá? A gente vai fazer dois blocos ou três, vamos ver, dependendo do horário. Mas então, antes que caia, Lucas, fala um pouquinho de você. Vamos lá. Além de ator, né, atuar, trabalho com artes plásticas, né? Então, pinto, faço também, trabalhei um tempo com instalação, então acho que tem um pouquinho a ver e me identifico muito dentro dessa linha da cenografia, né? E isso tudo que você falou foi incrível, porque eu não, eu achava que dentro da cenografia também, eu sei que tem o marceneiro, a galera toda aqui da cenotécnica, como você fala, né? Mas é legal ouvir, porque é isso, né? Criar em conjunto, né? E dá para, o que você falou, dá para unir, dá para fazer os dois, né? E eu trabalhei, você falou da parte de eventos, eu achei incrível, porque eu trabalhei 9 anos no mercado de eventos,
E é isso, né? Você vê que foi modificando todo o mercado e agora é realmente essa questão dos LEDs, assim, muito grande. Então, eu tô aqui, né? Você me falou do curso, a gente se conhece lá do Curit, né? Do teatro, porque é mais algo a mais para somar, né? Então, assim, um novo olhar, porque mesmo como ator, né? Eu gosto, né? Você viu, né? A gente ali, Ah, esse é. olhar, olhar. Eu Uhum. trabalhei em um antiquário uma época e foi quase um estudo de cenografia, porque a gente toda semana mudava peça, sofá, para que as pessoas entrassem e sentissem como se fosse, como seria esse móvel, esse quadro, esse lustre, esses objetos dentro de um lugar, não só que está vendendo, mas para ela poder visualizar, né, em uso, né, como seria, né? Então, eu trabalhei alguns anos e foi muito legal porque vinham peças bem diferentes. Então, vai trazendo um olhar disso, de brincar com esse lugar, de muda uma peça, muda ali uma mesa com determinadas coisas, tapetes, e é tudo isso que compõe mesmo a cenografia, né? De trazer uma ideia. Então, quando você falou, me convidou, né, aí para esse curso aí, eu achei demais, porque tem tudo a ver, né, para entender mais tecnicamente como que isso funciona. E eu vejo que, por exemplo, isso pode agregar em qualquer lugar, porque você pode montar esses cenários tanto profissionalmente como nos lugares. Eu trabalho ainda, faço algumas coisas de eventos, mas, por exemplo, faço retiros, faço outras coisas que você às vezes precisa compor com um determinado tema, não só o teatro ali, mas como você pode oferecer isso como um serviço, né? Então, assim, e aí eu tento somar isso em diversas formas. Até em casa, às vezes eu fico brincando eu Uhum. pinto, né? Pinto, tem uns Uhum. objetos aí, eu fico mudando as coisas de lugar, luzes, então, assim, eu ponho luzes diferentes para ver, para ficar testando. Eu tenho umas fotos, um momento eu até posso partilhar, de vários lugares que eu fui morando, que eu ia mudando, sabe? Por exemplo, e fazendo composições, porque eu sentia assim, não, aqui eu estou em tal lugar, aí trazia a criação. E isso que você falou dos textos. De musical, eu acho muito legal, porque eu tenho um amigo que é cenógrafo, e ele trabalha com musical mesmo, e é o que você falou, né? Então, assim, tem que pensar em todo. Então, acho que você está trazendo um compilado aqui nas suas falas, muito legal, porque amplia, né, essa visão de o que pode ser, às vezes mesmo no simples. Ela falou, a Tawane falou dos shows, né? Eu tenho tios que são músicos, e às vezes é isso, às vezes mesmo num espaço pequeno, como que você cria para ficar harmônico para quem está ali, vai assistir, e para os músicos que vão interagir, né? Então, eu acho que você tem muito aí a trazer para a gente de coisas bem legais, expandir essa consciência para entender os cenários, né? O que é a cenografia e como a gente pode ter esse apoio. Eu não sabia desse da cenotécnica, então já é algo que eu falei assim, meu Deus, olha que legal. E os desenhos, É. né? Do desenho técnico, do Aham. SketchUp e do 3D Max, eu acho que é muito legal. Eu não entendo muito de tecnologia, mas já é Uhum. algo que eu quero já pesquisar para já dar uma olhada nas ferramentas, né? E eu acho que você Uhum. vai aos poucos trazendo para a gente também aí essa visualização. Então, é isso, eu estou aqui aberto ao que vem, né? E muito grato. Ótimo. Nossa, você fez tanta coisa já. Quantos anos você tem? 36. É que eu comecei Gente. muito cedo, né? Eu comecei com Hum. 16 anos, eu modelava, fiz umas coisas de Hum. modelo, aí fui trabalhar como hold de banda, né? Ah. Aí, aí fui para o teatro, e aí eventos, e eu fui fazendo. Eu sou curioso, então eu vou estudando mil coisas. E fiz faculdade de artes visuais, então Uhum. sempre meio que no meio das artes aí, né? Claro, completamente, Trabalhei né? em galeria, é o que eu te falei, né? Um tempo em exposições também, né? Então, em São Paulo, eu trabalhei já na Caixa Cultural, eu fiz a Panorama Petrobras de teatro lá do Itaú Cultural, né? Então, foram
18 espetáculos que eu fui assistente, Uau! é, assistente ali não de direção, mas de produção. Então eu pude visualizar muita coisa, né, ali de Uhum. como fazer, mas já tinham os cenógrafos de cada peça, né? Sim. Mas é É mais no a Espaço Itaú Cultural, organização cultural. Eu que é fiz lá. minúsculo o palco, né? É minúsculo, mas as peças incríveis. Eu E montei trabalhei na já lá Caixa alguma Cultural coisa. também. Trabalhei fui trabalhando em alguns lugares onde eu também dava aula, fazia bem das artes, né? Dava aula para os pequenos. Então, é legal criar. Às vezes falta ideia e a gente faz assim para a pessoa se sentir mais aconchegada ou para criar uma ideia para aqueles que vão fazer. Eu gosto muito de vivência, eu dou vivências, né? Uhum. E aí eu penso muito nesse contexto que acho que pode me agregar a ter uma ideia mais de esboçar o desenho, porque eu era muito da intuição. Ah, vai lá, muda, não sei o quê. Mas é legal isso que a cenografia traz de poder desenhar, poder criar de um lugar anterior e Uhum. construindo de uma forma mais lógica, né? Então, eu acho que isso pode me agregar mais ainda Sim, no que é um eu outro estou fazendo. exercício, né, Uhum. Lucas? Você ter ideias e sair fazendo é uma coisa, agora você ter ideias e desenhar, elaborar desenhando, visualizando, podendo mostrar para outra pessoa que vai conseguir enxergar qual é a sua ideia, é um processo bem diferente, né? Porque aí é que tá, a gente não pode na cenografia profissional simplesmente ter uma ideia e ir lá e fazer. Por quê? A gente precisa aprovar essa ideia para quem está pedindo. Então, essa pessoa tem que visualizar qual é a sua ideia. Então, de alguma maneira, você tem que expressar, né? Se você descobrir um outro jeito de expressar, está valendo. Não é que só pode ter desenho 3D ou maquete. Não. O que interessa é você fazer com que a pessoa entenda a sua proposta. Se ela entender, você pode fazer um vídeo, você pode fazer o que você quiser, uma aquarela, né? Desenho à mão, perspectiva à mão, o que você quiser. Claro que a linguagem que a gente escolhe de apresentar o projeto, a gente tem que ter um pouco a ver com o nicho, né? Porque assim, se eu apresentar uma maquete física de um cenário de teatro para um diretor de teatro, ele vai amar. Por quê? Porque eu estou dando para ele, além da visualização da cenografia, a visualização do espaço cênico. Ele vai poder, dentro da maquete, pensar nas entradas e saídas, na movimentação de cena, nas marcações. Então, é um presente, né, para uma direção de teatro. Agora, talvez para um produtor de eventos, talvez ele ache uma coisa meio estranha, não sei. Talvez um 3D seja mais a praia, né, que está acostumado, né? Agora, a maquete física, ela tem um poder de sedução muito grande, né? A miniatura tem um poder de sedução muito grande. Então, tem isso também, né? Então, às vezes, além do seu projeto, você está também, né, seduzindo pelo poder de sedução da miniatura, né? Então, eu já vi acontecer, assim, diretor que ficou tão encantado com a maquete que nem viu direito o projeto, já aprovou de cara. Isso é um perigo, porque você tem que checar se aquela direção está absorvendo o projeto que você está propondo. Não adianta só você vender uma ideia e chegar